econômica do jornalismo surgiu no século XVII, em pleno período das grandes navegações. Era grande a necessidade dos comerciantes de saberem como estava o comércio naquele período. Logo depois, no século XVIII, essa necessidade se tornou ainda maior, pois além dos comerciantes, os banqueiros também gostariam de saber como estavam custando as moedas ao redor do mundo, quem tinha falido ou não. Enfim, a necessidade se tornou muito grande e por isso o jornalismo econômico apareceu. Já no século XIX, mais precisamente em 1882, surgiu a famosa Companhia Dow Jones. Eles começaram escrevendo boletins por hora e depois começaram a fazer boletins em uma pequena prensa. E a partir daí acompanharam a tecnologia. Quando você escolheu jornalismo na inscrição do vestibular, você pensou em alguma área específica? Moda, esportes ou talvez economia? Pois é, talvez 99% das pessoas que escolheram jornalismo escolheram porque não eram fãs de matemática. Mas e aí, como pensar em jornalismo econômico não sendo tão fãs dos números? Eu sempre conto a história de que eu decidi fazer jornalismo na fila de inscrição da FUVEST. Eu levei a ficha preenchida, só faltava o curso e era uma fila longa. Eu fui pensando, a única certeza que eu tinha é que eu não queria nada da área de medicina, de biologia, mas eu talvez seja uma exceção, mas uma minoria dentro do jornalismo. Eu gosto de matemática, então, mas eu resolvi fazer jornalismo. E uma vez dentro do jornalismo, eu acho que eu dei muita sorte. Logo nos primeiros 6 meses já consegui um estágio na Rádio Trianon, né? E lá eu tinha um chefe que gostava muito da área de economia. E ele falava para mim: Luiz, faz faculdade de economia porque é uma área boa dentro do jornalismo. Ele ficou falando aquilo durante 1 ano na minha cabeça. Quando eu completei o 2º ano de jornalismo, eu entrei no 1º de economia. Então eu cheguei a fazer o 3º ano de jornalismo, ao mesmo tempo eu fazia o 1º de economia e fazia o estágio à tarde. Então a minha rotina era meio maluca. Na verdade, eu fui parar na área econômica muito por incentivo desse meu chefe e também porque, por uma enorme coincidência, nós éramos 3 repórteres bem jovens na Rádio Trianon, todo mundo estudante na época, né? E eu entrava 1 da tarde, eles entravam meio-dia. E eles não gostavam de economia, então eles chegavam lá, tinha algumas pautas disponíveis e eles escolhiam as pautas que não eram econômicas. Como eu chegava 1 hora depois, sobrava para mim sempre a pauta de economia. E aí eu fui fazendo tanta pauta de economia, que eu passei a gostar do assunto, né? Sem dúvida nenhuma, é uma das áreas mais promissoras que eu acho, uma das que são mais bem remuneradas. Acho que para quem é estudante, está imaginando, assim, é importante saber. Eu não tenho dados estatísticos que mostram, mas assim, eu não tenho dúvida que, na média, o jornalista econômico ganha mais do que o jornalista de outras áreas. Eu não estou dizendo que jornalistas de outras áreas não possam ganhar mais que o jornalista econômico, mas, na média, quem trabalha na área econômica ganha mais do que quem trabalha em outras áreas. Ainda não está convencido com o jornalismo econômico? É verdade, pra gente que é de humanas e nunca entendeu nada de números, a gente se assusta um pouco. Mas se eu te disser que isso é só porque as matérias são escritas muito tecnicamente? Sim, é isso mesmo. A economia está mais do que presente no nosso dia a dia. O chocolate que você compra no intervalo, por exemplo, movimenta a economia. Só que o jornal mostra isso em proporções muito maiores. Assusta. Assim, normalmente, por que a economia assusta? Porque a economia não é tão simples quanto futebol, por exemplo. Bem ou mal, vou pegar o exemplo do jornalismo esportivo focado em futebol. Bem ou mal, todo mundo sabe alguma coisa de futebol, porque a pessoa, no mínimo, torce para a seleção brasileira. Vamos dizer aquela pessoa que não gosta nada de futebol. De 4 em 4 anos ela para assistir a Copa do Mundo. Hoje em dia, tanto os homens normalmente gostam de futebol, mas as mulheres cada vez mais gostam. Todo mundo acompanha algum campeonato. Assim. Então, imagine que é um assunto que faz parte da sua vida desde quando você é criança. Aí você vai tratar desse assunto de forma profissional. Toda aquela bagagem que você teve na infância vai te ajudar na adolescência, então você já vai se sentir automaticamente mais preparado para trabalhar como jornalista esportivo. Agora, imagine a economia. Não vamos aqui, né, ter a ilusão de que alguém com 10 anos de idade lê noticiário econômico, não lê, né? São poucos os adolescentes que se interessam por o que está acontecendo na economia. Então eu posso falar por mim. Eu nunca me esqueço. As pessoas me perguntam assim: qual foi a primeira vez que você leu uma matéria de economia? Jamais vou esquecer. Aliás, o assunto está na moda agora. Foi o impeachment, processo de impeachment do Collor, em 1992. Eu nunca me esqueço que o dólar, naquela ocasião, ficou totalmente maluco. E por que eu me interessei pelo assunto do dólar em 1992? Porque eu, na época, com 14 anos de idade, queria comprar um videogame. Na época, os videogames eram todos importados e, portanto, para eu comprar um produto importado, era importante para mim saber quanto valia o dólar.
E aí surgiu o meu interesse em saber buscar notícias sobre o dólar. Então eram outros tempos, mas assim, não fosse por isso, eu jamais iria me interessar por um assunto de economia. Então eu sou realista. Você só se interessa em economia a hora que você entra na faculdade, que você começa a tomar gosto. Tem uma outra exceção, claro, um adolescente de 15 anos pode ler alguma coisa, pode se interessar, mas não é o normal. Então, de cara, as pessoas têm medo de economia, porque ela vai tratar de um assunto que ela não entende. As pautas mais comuns dos cadernos e colunas de economia são as que remetem ao consumidor. E todos nós somos consumidores, seja em escala municipal, estadual ou federal. Por isso, nos importa saber a inflação, a cotação do dólar, do euro, as taxas de juros, enfim, tudo isso prestando um serviço público. E como reagir com tantas novidades tecnológicas? Os veículos mais conhecidos que abordam o mundo econômico são impressos. E aí entra em pauta a velha questão: o impresso vai acabar? Qual é o futuro do papel? Ninguém sabe direito. As empresas de mídia impressa, de uma forma geral, não sabem como ganhar dinheiro no mundo eletrônico. Então, você tem um mercado estruturalmente em crise, jornal e revista, perdendo um pouco de fatia publicitária, e você tem um mercado de internet crescendo, mas essas empresas da mídia tradicional ainda não conseguiram migrar para esse mundo digital. Que a tecnologia é boa, ninguém nega. Afinal, o que seríamos de nós sem os nossos celulares e o Google nos ajudando nos trabalhos? Mas será que é toda essa maravilha? E para o jornalismo econômico, como lidar com tanta novidade tecnológica funcionando? Eu não tenho assim, uma opinião formada, mas eu tenho algumas intuições, digamos assim. Eu acho que a função do jornalista vai ser produzir conteúdo. Não importa para qual meio. Na verdade, a tecnologia ela vai determinar como esse conteúdo produzido pelo jornalista vai ser distribuído. Se é numa revista, num jornal, num site, num celular, num outdoor eletrônico, num painel dentro de um elevador, num computador de bordo de um carro, dentro de uma televisão de um avião, enfim, numa telinha de aeroporto, dentro de uma loja, não importa onde o conteúdo vai ser distribuído. Quer dizer, o meio ele vai sempre evoluir porque a tecnologia vai evoluindo. Agora, o profissional que produz esse conteúdo é o jornalista. Por isso que eu não concordo com aquelas pessoas que dizem que a evolução da tecnologia está matando o jornalismo. Eu não concordo com isso. Eu acho até que a evolução da tecnologia gerou novas oportunidades de trabalho. Então, claro que você ganha da tecnologia, rapidez, agilidade. Acho que a produtividade do jornalista hoje, em tese, ela é muito maior do que a produtividade do jornalista das décadas de 90, 80, 70 e para trás. Por quê? Porque a tecnologia te dá acesso à informação muito rápido. Agora, a tua pergunta é, quais são os pontos negativos da tecnologia? Olha, provavelmente deve haver vários pontos negativos. Agora, tem um que é o principal. O mesmo Google que facilita é o mesmo Google que emburrece. É o mesmo Google que te joga uma armadilha. O que eu quero dizer com isso? Em vez do jornalista fazer o princípio básico da profissão, que é apurar, checar a informação várias vezes, procurar a fonte certa para ter a informação correta, o que o jornalista acomodado faz? Entra no Google, procura a primeira informação que ele encontra lá, ele adota aquilo como uma verdade absoluta, não checa a informação e republica. Mas tudo bem se você ainda não foi conquistado pelo jornalismo econômico. É que assim, a gente está passando por um momento de crise e nesse momento as redações ficam cada vez menores. Mas a notícia boa é que eles contratam cada vez mais estagiários. Então assim, de uma hora para outra, o jornalismo econômico pode surgir para você. Vamos imaginar quem está chegando agora no mercado de trabalho, saindo da faculdade ou quem está na faculdade procurando um estágio. Qual é o problema? O problema é o momento da crise. Como as redações ficaram mais enxutas, em tese, você tem menos oportunidades para quem está começando, porque por definição, se você tem uma equipe mais enxuta, você precisa ter poucas pessoas, porém mais experientes, porque aí elas vão conseguir dar conta do recado. Qual é a oportunidade que eventualmente a crise pode gerar? É uma busca dessas redações por profissionais iniciantes que em tese vão receber menos, vão receber salários menores porque são iniciantes. Isso é uma lógica do mercado. O estagiário obviamente recebe menos que um jornalista recém-formado, que obviamente recebe menos que um jornalista mais experiente. Isso é a lógica de mercado, não é só no jornalismo, em qualquer carreira. Né? Então, talvez essa necessidade das redações de terem um orçamento mais enxuto possa permitir uma presença maior de jornalistas iniciantes que vão receber menos. Talvez esteja aí uma oportunidade. Depois de saber todos os detalhes da vida de um jornalista econômico, confere mais essas dicas para entrar com tudo neste mercado. Jamais desistam.
Vocês podem receber 50 nãos em relação a oportunidades de estágio ou de emprego. Tente o 51º, 52º. Não vai ser um não que vai te desanimar. Você tem que confiar na sua pessoa, na sua capacidade, ir atrás dos seus sonhos e realmente bater a porta das redações, mandar currículo, tentar fazer contato, porque assim, a busca da realização de um sonho só depende de você. Não aceite que ninguém te desanime, que ninguém diga para você, olha, desista, porque é difícil. Porque na verdade, assim, oportunidade, elas não são muitas, mas algumas pessoas vão agarrar essas oportunidades. Cabe a você fazer com que você seja uma dessas pessoas. Seja a pessoa mais bem informada da sua editoria, do seu grupo de trabalho. Então, assim, leia todos os jornais, revistas, ouça rádio, assista telejornais, devore internet, assuntos ligados à área que você tiver mergulhado. Assim, tente ser a pessoa mais bem informada do mundo.